E a gente começa a segunda temporada acompanhando o nosso mano Lloyd, que, como sabemos muito bem, tem umas habilidades no mínimo fora da curva, lutando contra um anjo que, na moral, é pura pancadaria. E eu não canso de elogiar as sequências de ação desse anime, que desde a primeira temporada, elas são simplesmente insanas. Conforme o pau vai torando, o anjo aponta milhares de espadas para o nosso prota e menciona que nem mesmo se arrepender nessa altura do campeonato lhe trará misericórdia. Chamando de criança do Janho, ele falou demônio, mas eu acho essa palavra mais engraçada. Lloyd, por sua vez, encara o anjo, diz que por ele tá de boa, então cai pra dentro seu Zé Ruela. E bem, isso que está rolando provavelmente é algo que acontecerá adiante, pois em uma mudança de cena vamos até a cidade e vamos até o palácio, onde a Aren tá toda nervosona ali diante da porta do quarto do Lloyd. Mesmo engolindo a seco por causa do nervosismo, ela bate na porta e entra no quarto, avisando que é hora do café da manhã. Mas ela só encontra o Green e o Shiro por ali. Ela olha pra todo lado, se perguntando onde o Lloyd se meteu, e o nosso prota pilantra, meio como se fosse um fantasma, apenas manda um bom dia, quase matando a guria do coração. Finalmente, o Lloyd retorna à sua forma real e pergunta o que ela achou do truque, questionando se ele conseguiu esconder bem sua presença, suprimindo a sua mana. Ao que ela responde que saiu perfeitamente bem e que ele é incrível por dominar uma técnica tão rapidamente, pois ela levou um ano inteiro para dominá-la. Só que ela responde de forma tão exaltada que o Lloyd questiona se ela já se acostumou ao trampo no palácio, e ela menciona que está fazendo seu melhor, mas precisa de mais tempo, dizendo que a senhorita Silpha a ensinou muito e que apesar dela ser pancada a nível de rigidez, ela também é maravilhosa. Ela diz que aprendeu etiqueta e que isso é difícil pra cacete, mas que está se empenhando para melhorar ainda mais e ser digna de orgulho por ele. Lloyd, por sua vez, apenas diz que é para ela tratar ele como sempre trata quando estavam a sós, e quando a menina começa a aliviar, eis que a Silpha chega por aí e diz que obviamente ela não pode, e essa é sem dúvida uma discussão incrível para o desenvolvimento do plot, não é, galera? Silpha então arruma o quarto no piscar de olhos e dá uma bronca na Aren, mandando ela arrumar as coisas direito, e a Aren, coitada, só pede desculpas. A cena então corta pra fora, onde o Lloyd e o Green estão brincando em uma teia de aranha construída pelo Galileia, mencionando que conta com eles para reconstruir a cidade e que esse lugar será uma grande fonte de pesquisa caso ele se torne um refúgio para pessoas como eles. Nesse momento, Babylon aparece e todo mundo o cumprimenta, já que não o vem há muito tempo. O careca então reflete que agora que ele foi nomeado governante do local, ele fará o seu melhor para que nunca mais aconteça o que aconteceu por ali, enquanto eles refletem que seria bom para eles possuírem contramedidas para momentos de caos. Green, dando seus 50 centavos de opinião, diz que como um demônio ele recomenda a magia sagrada, e todo mundo entra em choque, porque não sabiam que ele era um demônio. Ele continua e diz que a magia sagrada é um tipo de magia que somente os devotos da igreja têm acesso, onde você abriga a magia de Deus em seu corpo e utiliza para dissipar o mal, e que apesar disso parecer besteira, na real é bem eficaz. A galera do grupo acha esse papo todo meio estranho, ainda mais por eles viverem por muitos anos sem consumir qualquer coisa referente a Deus ou algo do tipo, e enquanto Green menciona que eles deveriam se juntar à igreja, a galera já tá enchendo a cara para ver se essa conversa desse melhor. E bem, após buscar algum tipo de solução, ficou decidido que Lloyd iria para a igreja em busca dessa magia. A cena mudou e vemos que ele, Ren, Babylon, Green e o Shiro chegaram na porta da igreja, e Lloyd menciona que faz 2 anos que ele não vai para a igreja. Enquanto Ren menciona que não curte muito igrejas, Babylon questiona se o plano é servir a igreja para aprender a tal magia sagrada, ao que o Lloyd confirma. Conforme a cena evolui e eles entram, Lloyd diz bom dia para o padre, que o agradece sua presença, chamando de bom garoto. Porém, quando ele se liga que o bom garoto é o Lloyd, o velhote entra no processo de surto, perguntando o que esse miserável está fazendo por ali. Carai, nosso proto deve ter feito a vida de senhor um inferno, e os membros do grupo se questionam inclusive sobre isso, pensando no que foi que ele fez. Porém, a Ashe chega por ali mostrando que ela tem peito literalmente para peitar o padre, e diz que é para ele esquecer tudo isso, pois são águas passadas, cumprimentando então o Lloyd. O padre continua insistindo em não permitir que o senhor afrontoso continue por ali, mas a Ashe, com a doçura de causar diabetes, apenas diz que todo mundo merece uma segunda chance, desde que se arrependam e peçam desculpas, mencionando que ninguém ali está com raiva do Lloyd, porém, ninguém é meio que demais, porque o padre deixa claro que ele está. E bem, com até o Shiro entrando na jogada, o padre decide ceder a sua fofura, mas deixar claro que ele não aceitou completamente seu retorno, e espera ao menos que eles sejam diligentes em seus esforços. Eis que após eternos 7 minutos, nosso prota já tá só o bagaço e completamente desmotivado em suas funções, tanto que ele nem demonstrou reação ao detonar um vaso. Todo mundo questiona por quais motivos Lloyd está tão avoado, mas a Ashe dá uma passadona de pano e diz que ele sempre foi bonzinho, mencionando que ele tem uma curiosidade inigualável para a magia e que ela sabe que ele está ali para aprender a magia sagrada, dizendo que assim como agora,
No passado, ele também quebrava os vasos, mas ela nunca fez nada, mesmo que ele inclusive pedisse para que ela o punisse e que jogasse ele para os ares com a magia sagrada. Mas ela respondeu que isso não deveria ser feito, pois essa magia só deve ser utilizada contra pessoas realmente ruins. E bem, com esse argumento, Lloyd acabou invocando uma coisa ruim na igreja ali e acabou causando a maior destruição. E por causa disso, o padre não queria mais que o Lloyd frequentasse a igreja e todo mundo começou a chamar o nosso prota de demônio. Mas a Asher sabe que isso não é verdade. Ela então lembra que haverá um recital durante a comunhão em que uma tal de Saria irá participar e convidará o nosso mano Lloyd para cantar. E sinceramente eu tô achando que é por aí que a coisa vai desandar e que ele vai acabar caindo na pancadaria com aquele anjo. Mas vamos aguardar. A cena mudou e do lado de fora, a tal da Saria tromba com dois trogloditas na rua que chamam ela de idiota e Lloyd reconhece que ela é a Saria, sua irmã. Ela então pergunta se eles são bons em algum instrumento e eles dizem que não, e com essa resposta ela simplesmente os ignora e sai. Nesse momento, Aren e seus amigos saem da igreja e perguntam pro Lloyd se aquela ali era irmã dele, e ele diz que sim, que ela é a quarta princesa do reino Salomon e é uma gênio musical. Ela é especialista em todos os tipos de instrumento, mas ela é uma completa ignorante em qualquer outra coisa, o que é meio cansativo, e a galera já traça até um paralelo de que o Lloyd é exatamente igual, só que troca a música por magia. Voltamos então pra Saria, onde o mesmo cara continua enchendo o saco dela, dizendo que sabe tocar um instrumento, e quando ela começa a mostrar interesse e pergunta qual seria, ele apenas diz que ninguém consegue superar ele quando se trata de fazer mulher gritar. Tá que eu pariu, esse aí tá merecendo umas porradas. Nesse momento a Asher chega por ali e diz que a Saria é sua amiga e não um instrumento, e não precisa fazer nada com ela. E o cara, ao ver a Asher, todo o respeito que ela carrega, começa a ficar no mínimo emocionado e eu estou tomando um nojo desse cretino. O padre lamenta que o recital tem tudo para ir por água abaixo e Lloyd, ao ouvir isso, entende agora os motivos para sua irmã estar ali. Babylon explica então que a Asher e a Saria iriam fazer um recital essa noite e que supostamente ele cura aqueles que ouvem. Green então sussurra ao nosso prota, questionando a possibilidade de a magia sagrada ser ativada por rituais em vez de fórmulas mágicas. E Lloyd fica imerso na pontuação do Babylon, que mencionava o fato do recital curar aqueles que ouvem, pensando então que ele não pode permitir que esse recital seja cancelado. E Aren, que observa de longe toda essa palhaçada, apenas se emputece e utiliza sua magia de foco de mana, escamas de súcubo, apagando todos os presentes. Ao que Lloyd parabeniza ela por isso, pois ela foi ótima em concentrar sua mana e atingir somente quem precisava ser atingido, no caso, o padre, as duas e os desgraçados que estavam causando transtorno. Além disso, Lloyd mentaliza que está muito orgulhoso não apenas disso, mas do fato de que ela conseguiu transmutar seu veneno letal em um veneno que apenas faça as pessoas dormir, reconhecendo que ela deve estar dando um duro danado para aprender isso. Porém, os dois bandidos acordam e Aren se desculpa por não conseguir produzir o veneno exatamente como quer. Ao que o Babylon explicou que para idiotas a dose tem que ser maior, dizendo que agora ele vai capotar o corte dessa galera, porém, o nosso mano Lloyd interrompe ele, dizendo que não precisa. Afinal, se eles só ficarem inconscientes, ainda há a chance deles acordarem e causar tumulto, o que seria péssimo para os planos dele. Ele então os teletransporta para um local onde ele não faz ideia de onde seja. Em outras palavras, foi como se tivesse se livrado do lixo. A cena mudou e agora acordado, o padre não acredita que tiveram tantos problemas enquanto ele estava dormindo. Porém, o Lloyd foi categórico ao informar que o seu mano Babylon foi quem resolveu a situação. Porém, o Babylon não consegue parar de tremer, pois a técnica que ele utilizou para teletransportar os caras era justamente a técnica do Jade, se questionando até que ponto ele irá aumentar a moral deles. Ren, por sua vez, ainda em lágrimas, diz que queria que os outros tivessem visto aquilo, mentalizando que se eles descobrirem como criar fórmulas mágicas para suas técnicas, então o Lloyd poderá ser capaz de... Bem, o raciocínio dela foi interrompido por uma freira que chegou por ali, avisando que já está quase na hora do recital. Saria vai até Lloyd e dá uma senhora de uma encarada nele, e ele, todo tiltado, apenas responde que é bom vê-la novamente, e ela demonstra dificuldades inclusive para lembrar do nome do próprio irmão. Nada como um amor entre irmãos, né galera? Mas a Asher acha incrível ela sequer conseguir lembrar disso, pois aquela ali veio configurada apenas para aprender sobre música, dizendo que a Saria só lembra dos nomes das pessoas que estão envolvidas com música. Ren então pergunta se o Lloyd sabe tocar algo, e a Asher diz que não,
Porém, sua voz é muito bonita e é nesse momento que ela tem a brilhante ideia de chamar o nosso Protinha para cantar no recital, mas a Saria descarta na hora, pois ele não praticou, dizendo que podem se apresentar juntos apenas quando ela treinar ele muito bem. Saria então diz a Lloyd para prestar bastante atenção no recital delas e ele, de alguma forma, está sentindo um tipo diferente de pressão. Ren questiona se deixarão isso de lado para explorar a igreja, mas o Lloyd diz que não, pois ele precisa assistir a esse recital a qualquer custo, e o Green deixa os outros a par da possibilidade da tal magia sagrada ser ativada por um ritual ao invés de fórmulas mágicas. Porém, algo chama a atenção do nosso prota e do Babylon, que se questiona se o que ele sentiu foi uma impressão ou não. Eles então sentam-se à mesa para acompanhar o recital e no momento em que a Saria bate a primeira nota no piano, todo mundo ali parece cair num genjutsu, e quando a Asher começou a cantar, quem quase caiu no genjutsu fui eu, mas todos os presentes, gente, ficaram completamente hipnotizados, algo que faz a Ren inclusive chorar. Enquanto Lloyd está embasbacado, Green comenta derretido dizendo que com certeza a magia sagrada foi ativada. Nisso ele então vomita uma espécie de espada e o nosso prota pega ela, e ao testá-la, ele vê um tipo de fórmula mágica no fio da espada, dizendo que parece um tipo de notação mágica formada por formas geométricas e que ele nunca viu ou ouviu falar disso. Quanto aos efeitos, ele menciona que há uma semelhança com os feitiços de cura e que parece uma chuva de partículas curativas que tem um raio de 10 metros ou mais. Lloyd pergunta ao Green se ele ficará bem com isso tudo e ele apenas responde que está pinicando, reconhecendo que ele teve sorte, pois a Asher não tem muita mana e por conta disso ele não sofrerá muito dano. Lloyd então diz que ele estava certo de que ela conseguiria utilizar esse tipo de magia, mencionando que ela ganhou o respeito dos mensageiros de Deus e mentaliza que um tipo desconhecido de fórmula mágica em um idioma que ele não consegue compreender soa como um desafio e um convite para algo pra lá de divertido. Green questiona se ele não tem nada para se basear nisso tudo e pergunta o que ele fará a seguir, e o Lloyd responde que para começar ele tá sentindo um olhar no mínimo estranho o tempo todo, um que está exalando mana e que ficou mais forte após o recital. Green, que não tinha percebido, então se concentrou e ao perceber a presença ficou enojado com ela. Isso tem tudo pra ser um anjo, afinal ele é o capeta, né? O Mini Escarlate então se questiona de onde vem esse olhar e o Lloyd diz que provavelmente vem de cima. E quando o Green pergunta se é do teto, nosso prota responde que não, que provavelmente de um lugar bem mais alto. Lloyd então avisa a Ren e ao Babylon que ele vai dar uma escapulida, mas logo volta. E durante o teletransporte, ele apenas pensa que ele nunca viajou para tão longe. E bem, após uma longa viagem, eles chegam a um lugar que eles não fazem ideia de onde seja. Green está sentindo muito frio e se questionou se eles foram de arrasta, mas o Lloyd diz que não, pois na outra vez que ele foi de vala, não foi nada parecido com o que ele está vivendo agora. E bem, ao chegarem numa espécie de um templo ali com um sino, o Lloyd apenas sorri ao ver um anjo sentado, dizendo que finalmente achou quem os estava observando. Nisso o episódio acaba e agora aguenta coração pra aguardar uma semaninha pra descobrirmos se o pau já vai torar no próximo episódio ou não. E aí, vocês gostaram dessa estreia e querem a continuação? Deixe aqui nos comentários suas impressões, mete o dedo um like no hype pra fortalecer esse vídeo e se inscreve e ativa o sininho pra não perder nenhuma novidade.